Agora, o Gabriel Menino, do Palmeiras, ele se pronunciou, tá? Ele falou, publicou na noite dessa terça-feira que irá fazer uma queixa-crime contra pessoas que insinuaram nas redes sociais seu suposto envolvimento no esquema de manipulação de jogos em apostas. O lance em questão, a gente tem o lance, que o lance realmente é bizarro, o lance é muito bizarro, tá? Ninguém aqui nunca acusou, nem vai acusar de nada, claro, sem provas, mas o lance é bizarro, foi um erro assim bizarro. E aí, esse lance em questão foi na saída de bola no segundo tempo. Aí, tá aí o lance, ó. O que o Gabriel Menino quis fazer, gente? Olha isso, ó, contra o Vasco. Ó, rolou a bola, toma. Esse chute pra lateral, tá? É um lance muito bizarro, não dá pra acusar ninguém de nada, só que aí ele foi, né, vítima aí de ataques na internet, dizendo que com certeza isso estaria relacionado, e aí ele falou que vai considerar justiça, vai entrar com queixa-crime. A gente tem o vídeo do Gabriel Menino pra gente colocar das redes sociais. O vídeo é sobre um lance que é igual, tá? Que ele fez contra o Água Santa. Disse que fez esse lance. Eu acho legal a gente botar o vídeo também, tá? Quando a gente tiver. Então vamos colocar o vídeo, que ele se explica e depois a gente vai ler a nota oficial do Gabriel Menino, deixando claro que ele vai entrar com queixa-crime contra as pessoas que o acusaram na internet de ter participação em esquema de aposta. O vídeo ele fala sobre o lance, pode colocar aí. Ah, o vídeo é o lance, ó, ele coloca o lance. Ele coloca o lance e ele publica uma nota em cima desse vídeo. Aí a nota do Gabriel Menino, que a gente tem aqui para ler, ele fala o seguinte: em virtude da divulgação de insinuações envolvendo meu nome em redes sociais, associando a minha pessoa com atitudes ilícitas no esporte, venho a público esclarecer que 1. Jamais tive envolvimento com episódios de apostas esportivas. Na minha vida pessoal e profissional, zelo pela ética, lealdade e pelos princípios da legalidade. Sou funcionário de uma grande instituição, com milhões de torcedores, e respeito muito essa relação. Sei dos meus deveres e o que represento para todas essas pessoas. 2. Dito isso, comunico que meu staff jurídico apresentará o mais breve possível uma queixa-crime contra o responsável por insinuar minha participação em esquema de apostas esportivas, tema divulgado amplamente pela mídia nos últimos dias, em um lance no início do segundo tempo da partida contra o Vasco da Gama, no dia 23 de abril. Também adotarei as medidas necessárias para os mesmos que usarem a internet para continuar a disseminação de falsas informações. A internet não pode ser terra sem lei. É o pronunciamento do Gabriel Menino, realmente não dá para acusar sem você ter provas. É um lance muito bizarro e o Gabriel Menino se pronunciou, principalmente diante de toda essa situação que está estourando agora, né? De apostas esportivas, de escândalos, e ele, com razão, não querendo o nome dele relacionado a um escândalo tão grave e que tira a credibilidade do futebol, tá? Eu sou a favor de todos os nomes que forem comprovadamente envolvidos que sejam banidos do esporte, porque isso gera uma desconfiança do treinador em cima de todos os jogadores, de todos os árbitros. Cada lance agora bizarro, o torcedor vai falar: opa, o cara tá comprado. Ah não, esse cara tá comprado, não é possível. Então essa atitude de muitos jogadores de futebol, que não é o caso do Gabriel Menino, ele não tá nas investigações, mas a gente vai falar sobre o desdobramento dessas investigações e já temos todos os nomes, isso mancha o esporte. Isso tira a graça do esporte. Então, que quem estiver envolvido, que seja banido do futebol. Mas essa preocupação do Gabriel Menino é importante, né, Flávio? Porque o nome dele tá na parada num momento onde tá explodindo um baita esquema de corrupção envolvendo a aposta esportiva. Olha como é complicado isso, Pilhado.
Vamos supor que lá na frente acontece o seguinte, tem jornalista intermediando a aposta. Aí cita lá 2, 3, sei lá. Tem hábito de futebol intermediando não sei o quê, aceitando dinheiro. E aí, eu chego aqui, como eu faço há 500 anos, e falo bem do Red Bull. O cara fala assim, tem esquema disso aí, né? Aí o árbitro marca um pênalti incompetente, o cara, olha aí o esquema. Tem um monte de coisa. E cartão. O árbitro agora vai ser... Exatamente. Até cartão, o árbitro vai ser questionado. Até cartão que ele não der. Por que o cara não deu o cartão? Porque se você olha naquela história do Bauerman, ele reclama que... Não é o Bauerman, é um zagueiro desses... árbitro do jogo de ontem, vamos questionar. Isso, um dos picaretas lá... um dos picaretas lá fala que ele fez o que ele podia para tomar cartão. Ele bateu, o árbitro falava assim para ele, por que você tá querendo ser expulso? E ele continuou dando, ele xingava o árbitro não expulsava. O árbitro, muito provavelmente, agiu de boa fé. Mas nessa confusão, será que o árbitro não estava do outro lado? É complicado, vira só para todo mundo. Só para todo mundo. Então é necessário uma pegada bem forte nisso. E o Gabriel, que absurdo isso aí de colocar o garoto. Mas fica assim, qualquer erro. Tem muito jogador ruim. O cara erra aquelas bolas. Imagina o coitado do David. Se fosse agora aquele lance dele lá no Flamengo. Esquema de aposta. Não é verdade? Tem muito erro. Imagina a 4ª divisão, que esse jogador pé duro, coitadinho, né? Ganha, sei lá, R$500 por mês. O jogador ruimzinho e tal. O cara é ruim. E aí ele faz uma lambança. Mas ele pode não ser ruim, ele pode estar realmente no esquema. Olha que loucura que é isso aí, gente. É muito complicado, é muito grave. Todo mundo que está no futebol acaba sendo envolvido nessa história. E aí acontece isso comigo. Porque o que não falta é idiota para acusar de maneira vazia, né? Que essas acusações vazias. De onde eles tiraram que esse lance tinha não sei o que e tal? Acusações vazias, mas esse bando de imbecis de rede social, tem um monte deles lá, eles estragam até os que não são, e faz um baita rolo, faz essa confusão toda. Então eu espero que o menino processe mesmo todo, pega um por um. Nem que ele gaste dinheiro, todo mundo que insinuou, processa um por um. Mauro deu um exemplo uma vez, né, que fez isso aí, é muito bom. Começa com insinuação, vai pra cima dos caras, porque realmente fica todo mundo sob suspeita. Ontem a gente falou sobre isso, né? Eu queria só reafirmar o que falei ontem, porque não tive nenhum fato novo que me fez mudar de ontem para hoje. Que é que, a meu ver, os clubes e as empresas de apostas são vítimas disso tudo. Na minha opinião, até agora. Amanhã não sei, mas nesse momento eu vejo dessa maneira. O apostador, né? O aliciador, e claro que pode ser a mesma pessoa, o apostador e o aliciador, e é claro, isso deve estar acontecendo. Todas essas pessoas citadas devem ser investigadas, processadas, e a justiça vai punir ou não. Isso é fundamental. O crime nisso, pelo que a gente sabe, é estelionato. É estelionato. Então, normalmente a pena de estelionato não é muito pesada. Mas, de qualquer maneira, só estou colocando aqui. Agora, qual é a sequela disso neste instante? É mais ou menos o que foi dito aqui. Quer dizer, quando você vai olhar o jogo com mais atenção. Então, você não pode ser chamado de um cara que está delirando se começar a ter dúvidas em algumas coisas que vão acontecer no jogo. Ou pela arbitragem, ou pelos jogadores, treinador, até treinador, a gente pode falar aqui. Atenção, eu acho que o treinador Mauro César, não é o caso do Mauro, porque o Mauro César seria um treinador de clausura, um cara elegante. Mas se fosse um cara nervoso, eu acho que ele vai tomar um amarelo e vai tomar um vermelho. Agora você pode pensar tudo. Então, se você pensar como no estádio ou em casa, você não deve estar delirando. É do ser humano. O árbitro vai ser muito questionado, porque tem escanteio, tem cartão amarelo, tem cartão vermelho. É difícil o que está acontecendo. Aquilo que está... Olha, você é um cara que vê fantasma em tudo. Não, nesse caso não é. Você não está acusando ninguém, mas você está assistindo o jogo e você fala, poxa vida, era para cartão? Não era para cartão? Esse zagueiro poderia ter encolhido o braço? Não poderia? Antes era uma questão de reflexo. Eu até analisei aqui quanto tempo o cidadão precisa de tempo para o reflexo ser entendido. Segundo a ciência, você só pode contar no relógio o tempo de reflexo quando sente que a coisa está chegando no teu rosto ou em qualquer outro lugar do corpo. Então, agora, o árbitro tem que avaliar isso.
né, para marcar ou não, se foi por reflexo ou não, aquilo que o jogador fez. Então é isso, eu acho que esse é um momento muito difícil. Vocês falaram isso, é verdade, muito difícil para quem tem que tomar decisão no campo. Os jogadores que têm que tomar decisão ou o árbitro, muito difícil. Porque a falta que o cara vai fazer. Tem falta de jogo, o cara vai sair o gol, eu vou dar uma cacetada no Nilson, eu sei que eu vou tomar um amarelo, mas eu vou impedir. Vão pensar que eu procurei o cartão amarelo. É um negócio muito complicado. Tomara que as investigações sejam eficientes. Eu vou ler aqui os nomes, tá, dos jogadores. E, Mauro, eu vi que você queria falar também sobre a situação. Eduardo Bauerman, o zagueiro do Santos, tá? Falei, inclusive, com o Lisca ontem no Reis da Resenha. O Lisca ficou muito surpreso. Foi um jogador que foi capitão do Santos, do Lisca, por uma partida. Jogou com o Lisca também no América Mineiro. Gabriel Tota, meia do Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Esses são os jogadores, tá, galera, que envolvidos e que podem e quais poderiam ser as punições da justiça de acordo com as investigações. Então tem o Bauerman, zagueiro do Santos, Gabriel Tota, meia do Ipiranga, Rio Grande do Sul. Tem também o Paulo Miranda, zagueiro sem clube. Aí a gente tem Igor Cariús, lateral esquerdo do Sport. Vitor Ramos, zagueiro da Chapecoense. Vou continuar aqui. Fernando Neto, volante do São Bernardo. Matheus Gomes, goleiro sem clube. Esses são os jogadores por enquanto, tá? Então, tem alguns outros nomes também sendo investigados, tá? Outros denunciados na primeira fase da operação. Romário, ex-Vila Nova. Josef, Tombense. Mateuzinho, Sampaio Correia, ex-Sampaio Correia, hoje no Cuiabá. Gabriel Domingos, Vila Nova. Alain Godoy, Sampaio Correia. André Queixo, ex-Sampaio Correia, hoje no Ituano. Igor Catatal, ex-Sampaio Correia, hoje no Sepahan, do Irã. E Paulo Sérgio, ex-Sampaio Correia, hoje no Operário do Paraná. Então, ô Mauro, e os apostadores denunciados também já têm seus nomes. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. É algo gravíssimo, né, Mauro? Porque tira a credibilidade do esporte. Você vai para um estádio e aí o torcedor muitas vezes pode falar, caramba, esse cara tá comprado. Eu já vejo muitas pessoas que trabalham com futebol que falam, cara, eu até parei de torcer. Porque eu vejo tanta coisa errada, eu vejo tanta coisa, tanta podridão, que eu nem torço mais pro time que era o meu time do coração. E isso pode piorar ainda mais se não for exemplarmente punido, né, Mauro? Eu acho que assim, essa discussão está perdendo muito o foco. Acho que nesse momento tem que se discutir qual é a melhor solução, tá? E está se discutindo em cima de especulações, algumas até covardes. Você acabou de citar uma aí. Alguém pode até pensar, que coisa estranha, por que ele quis fazer ali? Mas daí é você afirmar que o jogador participou de algum esquema porque ele deu um passe errado, ele até alega que já tinha feito uma jogada parecida em outros jogos, e saiu jogando rápido e deu errado. Água Santa. Deu errado, aconteceu. Alguém achar estranho, ok. Há uma diferença entre você achar estranho e você afirmar que alguém fez algo irregular. Então o jogador está completamente coberto de razão, Gabriel Menino, já que não existe nada que o associe a isso aí. Eu acho que tem que se discutir a solução. A solução para essa questão, ela passa por algumas medidas. A primeira, que está sendo de novo discutida no âmbito federal, que é a regulamentação das apostas esportivas. Elas existem no mundo inteiro. Não adianta, isso é que nem você querer acabar com a torcida organizada. Não vai acabar com a torcida organizada. Você não vai acabar com a torcida organizada, você não vai acabar com os sites de aposta, porque eles não estão no Brasil. E as pessoas vão continuar apostando. O escândalo da arbitragem do Edilson Pereira foi há quase 20 anos, foi 2005. Foi há 18 anos. 18 anos. Aí depois esqueceram aquilo, agora tem essa história. Antes teve a máfia. Teve a máfia dos anos 80, a máfia da loteria. Agora, o que eu acho que é preciso? Primeiro, a regulamentação. Havendo regulamentação, você pode estabelecer regras. E aí você vai também gerar impostos aqui no Brasil e até empregos, né? Ponto. Segunda medida, nessa regulamentação, você pode estabelecer limites para determinadas apostas. Por exemplo, você só pode apostar, vamos imaginar aqui, R$50, R$30 num lateral, cartão amarelo com 5 minutos, apostas de valores menores. Porque o cara não vai ter como colocar ali uma quantidade enorme de dinheiro. Vai ter que fazer quantas apostas dessas? Quantas pessoas fazendo? Você tem que abrir milhares de contas e fazer...
vai inviabilizando o negócio. Essa poderia ser uma medida dentro da regulamentação. Valores maiores, assim, quem ganha, Grêmio ou Palmeiras? Aí, o Palmeiras é favorito, aí as odds são menores. Tudo bem, se quer casar lá 100 mil reais, casa 100 mil reais, mas e se der empate? Você perdeu 100 mil reais. O cara não vai arriscar assim. Mas ele pode armar o resultado. Cara, você armar o resultado de um jogo não é tão simples, não. Aí você tem que falar com todos os jogadores. Você tem que armar com vários jogadores, não é assim. Então, agora, você armar, por exemplo, que vai ter pelo menos 5 escanteios, o goleiro pode começar a espalmar a bola para fora, mesmo em bolas mais fáceis. Ô Mauro, eu vou só te interromper pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan e depois você conclui. Estamos voltando... De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro César dando possíveis soluções para resolver esse problema de escândalos em apostas esportivas no futebol. Então eu dizia, por exemplo, escanteios. Um zagueiro, um goleiro, pode começar a botar a bola para fora. Tem que ter, o jogo terá no mínimo 5 escanteios. A bola vem, faz ali, pimba, lá, parece jogador de vôlei, né? Pum, bota para fora, bota para fora. Aí o zagueiro tá no esquema, a bola tá ali para ele, se assusta com o atacante, bota para escanteio. Já deu 5 escanteios aqui, beleza, já garantiu. Limita, R$30 o máximo, 40, R$10, 50, o cara não tem como fazer isso aí. Não vai gerar dinheiro de aposta a ponto de remunerar o corruptor e o corrupto. Você não vai conseguir. Ou vai dificultar e muito, já inibe. Assim, são medidas que deveriam ser tomadas, mas para isso tem que ter uma regulamentação. E existem empresas que fazem para os sites de apostas, que até que prove o contrário, eles são a vítima, porque quando você arma um esquema, quem é que paga o cara que fez o esquema? É o site de aposta, pô. Claro. Então ele que sai no prejuízo, né? Então, existem empresas que fazem esse monitoramento e toda vez que algo suspeito acontece, mercado suspenso. Eles fecham a aposta naquele jogo. Tá rolando um jogo lá na Austrália, de madrugada aqui no Brasil, Sydney não sei o quê e Melbourne não sei o que lá. Os dois times estão jogando lá. Aí, de repente, se houver alguma coisa estranha, suspende o mercado. Na hora. Você nem sabe por quê, mas suspende. Se não foi nada, volta, reabre de novo. Então, isso é monitorado o tempo todo. E empresas fazem isso. Mas sem regulamentação, sem nada, você fica muito mais solto e vulnerável a esse tipo de movimento. Houve um episódio, até coloquei no meu Twitter ontem, que eu acho que é bem importante as pessoas verem essas histórias, para não achar que é só no Brasil. Onde tem ser humano, pode ter desonestidade. Ué, na Itália? Né? Na Itália... Em Portugal, em 2017, houve um jogo entre o Feirense e o Rio Ave. E houve uma descarga na China de apostas de um site, alguns sites específicos lá, muito pesada, né, de sites de Portugal. Muito dinheiro, numa determinada situação no jogo. Automaticamente foi detectado. Onde veio isso aqui? Pô, puseram não sei quantos mil euros aqui nessas apostas, nesse jogo, Feirense, Rio Ave. Por quê tanto dinheiro nessas odds aqui? Bloqueou na hora, fechou. Veio da China. Na China fizeram essas apostas. Foi um chinês, se foi alguém que estava na China, de que maneira, mas detectaram que a origem... Mas saiu, tem tudo na imprensa de Portugal, 2017. A partir daí eles foram investigando, chegaram ao nome de 4 jogadores, que inicialmente não foram revelados os nomes, depois os nomes foram vazados. Acho que é SIC, né, a TV de lá, né? SIC, TV SIC. Se não me engano, foram eles até que apuraram, deram os nomes, a imprensa repercutiu, 4 jogadores. No final, não conseguiram provas concretas, pelo que eu até conversei hoje com alguns amigos lá da imprensa de Portugal, não deu mais nada, mas inibiu. E eles fizeram alguns ajustes, inclusive, nessas regras, justamente para evitar essa possibilidade. E segundo os colegas da imprensa portuguesa com os quais eu conversei de ontem para hoje, eles dizem, olha, aqui esse tipo de coisa não se falou mais. Por quê? Quem tem medo, né? Então, 4 nomes saíram. Você imagina quantas situações podem ter ocorrido, de jogadores que atuam no futebol português. Peraí, não quero meter isso não, meu irmão. Você viu que os nomes dos caras apareceram aí, nem vem. O cara vai ter medo. Essas reações que nós vimos aí, alguns prints, tem áudio, né, e tudo, de jogadores, isso evidencia uma situação que é muito comum em nosso país, que é a impunidade. O cara sabe ali, até que prova o contrário, vai dar nada isso aí, vou ganhar 50 mil aqui, não vai acontecer nada. Moleza, é só um lateralzinho. É só um cartãozinho amarelo. Uma coisa que fica registrada. Que nada. O cara não está ligando, ele acha que não vai dar nada. Então, a punição exemplar, ela é vital, fundamental. Porque o jogador de time pequeno, médio ou grande, ele luta para chegar ao futebol profissional. Não é fácil, a maioria não consegue. De uma peneira lá que sai num clube, lá os garotos que vão para a base, você tem 30, 40, 50, 100 mil garotos na base, pouquíssimos chegam no futebol profissional, mesmo time pequeno. Então, o cara que entrar nessa, se ele for punido... Pelo que eu entendi, primeiro são 2 anos, depois pode ser o banimento, né? Mas que sejam 2 anos. 2 anos sem jogar futebol, gente. O cara, quando machuca o joelho e fica 10 meses parado, olha a dificuldade que é para voltar. Imagina 2 anos sem jogar, fora de forma. E o detalhe, quando você voltar, quem vai te empregar?
Você tá marcado. E mesmo que você ganhe a oportunidade, vai ser num clube menor, ganhando menos. Os clubes grandes, não, mesmo que você seja um jogador de nível de Série A, você não vai jogar. Mas nessa situação, eu acho mais eficaz o banimento. Sim, mas aí ninguém mas existe a lei, né? Se a lei prevê 2 anos, não dá para falar, vamos banir se a lei dá 2 anos. Porque no tênis tiveram atletas banidos do esporte. Aí teria que haver mudanças também. Né? Eu também acho que deveria banir, mas aí você tem que ter mudanças para isso. Mas mesmo que não tenha, que se discuta essas mudanças, que elas levem algum tempo, só os 2 anos de afastamento já vão aniquilar praticamente a carreira do cara. E aí esses que estiverem comprovadamente envolvidos, comprovadamente é importante isso também, porque é o que eu falei. Tem situações aí que assim, o nome do cara apareceu, aí amanhã fica provado que o jogador foi assediado, mas ele não deu assunto. Respondeu o WhatsApp, não, amigo, não quero, não, peraí, não. Pode acontecer. Ô, Nilson, tem um amigo meu que quer falar contigo, vou te passar. Aí eu passo. Aí o cara mandou, aqui é o João, amigo do Mauro Serra, tudo bem, Nilson? Aí o cara faz uma proposta, mas não quero papo, não dei assunto. Acabou. Pode acontecer uma situação como essa, o jogador ele só foi procurado, não desenvolveu o assunto, ele não fez nada. Ele poderia ter denunciado, sim, mas também não avançou a conversa ali, ele só se afastou. Então, isso também pode acontecer. Então, nós temos que ter responsabilidade. Olha a escola base aí, vamos aprender essa lição, né, do jornalismo. E não acusar ninguém sem provas. Então, todos os jogadores, até que prova o contrário, eles merecem o direito da dúvida. Agora, esses que estão aí realmente com muitas evidências, esses estão complicados, evidentemente. Não precisa ser advogado para perceber. Esses estão enrolados. Não, o Bauerman, se a conversa dele, que está ali printada, for comprovada que é dele... Exato, é uma situação que não parece ter saída. Então, eu acho que, assim, primeiro, tem que regulamentar. Segundo, tem que punir exemplarmente, que isso vai inibir a todos os profissionais do futebol, aos árbitros também, aos técnicos, a todo mundo. Todo mundo vai ter medo. Porque eu falei, quem tem medo. O cara vai falar, cara, isso aí é perigoso demais. Eu não quero. Mesmo que ele seja muito desonesto, o cara vai pensar muito antes de entrar. Então, aí você dá uma bela de uma cortada nisso. E a regulamentação faria com que você pudesse não só estabelecer regras específicas aqui no Brasil para apostas, com limites em situações que você, com odds que são fáceis de manipular, ou mais fáceis, aliás, porque só depende de uma pessoa. Essa é a questão. Armar um resultado de um jogo não depende de uma pessoa. Tá? Você pode ter um goleiro, mas o goleiro tem que, sabe, ele tem que dar muito na pinta para entregar 2, 3, 4 frangos ali e entregar um jogo. É difícil. Ele tem que disfarçar, ele não pode... Não é tão simples. Você vai ter que combinar com mais gente. É uma operação mais complexa. E também as consequências. Você toma um gol, se é um goleiro, toma 2 gols, se você falha e entrega um resultado, você pode perder a posição, você fica marcado. Aí será que vale esse dinheiro? Pensando que o cara é desonesto, mas ele está pensando na carreira dele também. Um lateralzinho, o cara pensa que não é nada. Um cartãozinho amarelo, só dei uma porradinha no cara. Isso acontece toda hora. Ou se for o juiz, mais um cartão para aquele jogador que é reclamão, né? Ninguém vai reparar, ele sempre reclama, dá um cartão para ele. Que aí tem a aposta. Fulaninho receberá um cartão com tantos minutos. O juiz pode estar num escândalo também. Na conversa do Bauerman, o cara até diz, dá uma cotovelada que você é expulso. Pois ele fala também de, você tá zerado de cartão? Não precisa prejudicar o time, não. Isso. Tomar o terceiro. Não, tô zerado, então vamos lá. Então que loucura isso. É uma certa sofisticação até isso aí, né? Para chamar menos atenção, talvez. Mas assim, tem um caminho. O caminho, me parece esse. Falar, acaba, não vai acabar, amigo. Não vai acabar. As pessoas vão apostar. Na Inglaterra, está rolando uma hipocrisia danada, que vários times têm patrocínio de sites de aposta. Times ingleses, né? Aí agora eles querem acabar com o patrocínio na camisa aqui no peito. Já saiu o anúncio oficial. Bota na manga, eles querem botar na manga. Quer dizer, peraí, vou tirar daqui, é tirar o sofá da sala. Se você acha que isso é um problema, você acaba com isso. E na Inglaterra você tem casas de apostas físicas nas ruas. Você entra lá, aposta qualquer coisa. Corrida de cachorro. Você aposta, o cachorrinho vai correndo atrás do ossinho lá, o cara aposta corrida de cachorro. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Esses jogos de NFL, jogos de universitários até, aposta-se tudo. Touchdown, quantas jardas, não sei o quê. Eu não entendo muito de NFL, de futebol americano. Mas, enfim, aposta-se tudo também. Então não adianta falar, vamos acabar. Não vai acabar. Você tem que regulamentar, colocar a ordem, punir quem estiver comprovadamente envolvido em falcatruas e utilizar as ferramentas existentes. Essas empresas fazem um trabalho muito eficaz. Conversei já com gente que trabalha nisso, dá para me inteirar mais sobre o assunto, de monitoramento e detectam qualquer movimento estranho. Porque não é no campo. No campo a gente vai desconfiar. Nesse terreno, a desconfiança não é pura e simplesmente desconfiança, é evidência. De repente, num jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, alguém faz uma aposta ali de R$100 mil, que vai ter um lateral até não sei quantos minutos, o cartão amarelo. Por que o cara vai fazer? É muito dinheiro, né? Ou que não seja uma de 100 mil. 10 apostas de 50, não sei quantas de 2 e tudo. O montante, naquelas horas ali, aparece na hora para os caras. Peraí, despejaram aqui. Tem coisa aí. Eles fecham o mercado. Para se proteger. Eles tiram até conta de quem ganha muito dinheiro em cima deles. Exato. As pessoas estão fazendo vários CPFs, vários... Exato. Então você tem uma situação ali que você pode bloquear.
você pode limitar isso. Você tem que tomar medidas preventivas. Os sites são uma realidade no mundo inteiro. Tem na África, tem na Ásia, tem na América do Norte, tem aqui. Então não adianta você falar, acaba. Como eu falei, é como falar a torcida organizada. Acaba, não acaba. Você proíbe e elas continuam existindo. E ficam brigando mais ainda. Eu sempre falo isso aqui. Não adianta nada. São medidas inócuas. Medida para você dar satisfação para a sociedade e não solucionar o problema. Então, se amanhã vem algum cara, vai aparecer alguém de forma oportunista, vamos proibir. Tá bom, proibir, eles não estão aqui, gente. O cara vai continuar apostando. Existem situações até, você pode jogar online, aqui do Brasil, de qualquer parte do mundo, com cartão de crédito, em cassinos virtuais. Você pode jogar em vários jogos online. Os cassinos não existem. Mauro, Cassinos são 40 clubes na séries A e B. Você sabe quantos clubes que não são patrocinados por aposta esportiva? São, dos 40, 39 são patrocinados por casas de aposta esportiva. Só o Cuiabá. Palmeiras também não tem? Que não é. Palmeiras tem? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Palmeiras é tudo. O Lisca trouxe esse. Não, acho que o Palmeiras é tudo. O Palmeiras, o uniforme, pelo menos, tudo é da empresa da presidente Leila. Vou até pedir pro Caio. Das empresas dela. Porque o Lisca trouxe essa informação pra gente ontem que ele tinha lido e é impressionante, porque o Lisca trabalhou com o Bauer. Ele falou só o Cuiabá. Que não tem. E jogadores individualmente patrocinados também. O Marquinhos, jogador de seleção brasileira. O Marcelo tá no Fluminense. Diego Souza, eu vi também outro dia o Diego Souza. Vários, quase todos. A palavra é isso que o Mauro falou, é regulamentar. É regulamentar. Você vai coibir a ação errônea regulamentando e limitando o valor. Você limita valor e se você regulamenta, você acaba coibindo as ações que não são ações corretas. Você limita em todas as odds que forem, digamos, que dependam de um personagem. Um lateral. Agora, você vai colocar lá escanteio. Quem vai vencer o jogo, quem vence no primeiro tempo. Aí você não pode... Você tem que combinar com muita gente. E mesmo assim... Você vai ter sempre esse filtro. Tem algumas coisas que... Apareceu uma aposta muito alta ali... Número de gols no primeiro tempo. Isso. Como é que você controla isso? Não tem como combinar com muita gente. Tem como controlar. Não é? É muito difícil. O que você pode controlar? O escanteio, o lateral, no ano passado, a expulsão, o Palmeiras não tinha. Expulsão, cartão amarelo. Olhando o uniforme de 2023, acho que não tem também, não. O time feminino tem. O time feminino do Palmeiras. Mas então tem. Então o Palmeiras tem. O Palmeiras tem. Se o time feminino tem, o Palmeiras. Não, mas não é o time masculino, né? Não é das séries A, da série A e das séries A e B. A camisa do time A do time A masculino não tem. Não tem problema o patrocínio, nada. Não é problema. Claro que não é. O problema é a regulamentação mesmo. Não, mas para ver o quão que o Mauro fala. E você pode. Até agora, desculpe, até agora fica muito claro que o cara que é o trambiqueiro, que é o estelionatário-chefe, que é o aliciador. Tem o cara que é cooptado, o cara que é aliciado, teoricamente, tá certo? Tem um cara. Então, são dois personagens. E pode ter mais alguém envolvido, um pacote. Olha, tem 6 caras colocando grana nessa aposta. Eu entendi isso. Mas, por enquanto, o clube e a empresa, eles estão aparecendo como vítimas nesse circo todo. Todo mundo está usando aqui o por enquanto. Por enquanto, até agora. Sim, que pode acontecer. Amanhã. A comprovação de que um site pode estar envolvido em alguma situação. Acaba o programa agora. Ou vários sites, ou todos eles, sei lá. Aí são fatos novos que não existem. Até agora, não é isso que está acontecendo. Né? E engraçado que a investigação começou com um presidente lá de Goiás. Não, presidente do Vila Nova. Vila Nova. Que é policial. Que é policial e ele investigou por conta própria. E entregou de bandeja para o Ministério Público. Acho ótimo. Na Itália, grandões envolvidos há muitos anos. Ótimo isso. Muitas décadas, grandões envolvidos. Quer dizer, Itália, a máfia italiana envolvida atrás disso também. Itália e Espanha proibiram o site. Eu me lembro, na época que eu cobri a Fórmula 1, estava muito na Europa, toda semana quase, e o que mais falava era isso, da máfia italiana envolvida nas apostas na Itália. Entendeu? Cuidado. A Juve não perde hoje, sabe? Tinha muita coisa assim. Não é novo, né? Então não é novo, isso é uma coisa muito antiga, muito velha. É que no Brasil agora nós temos uma febre de apostas esportivas. E eu acho que também regulamentar os sites de aposta. Os sites de aposta. Porque tem muito fantasma aí. Tem site fantasma. Não, mas o site nenhum tem sede no Brasil. Sim. Por isso precisa regulamentar, obrigaria uma sede no Brasil. Exatamente. Não, mas tem alguns que você nem sabe. O cara faz da casa dele ali, entre amigos, faz grupos de amigos que você não sabe. Então você precisa descobrir também até aqueles sites que não podem ser validados.
porque existem sites sérios, vários sites sérios, e aqueles que não podem ser validados. Então a polícia tem que investigar aqueles que não podem ser validados também. Agora, a gente tem muito assunto. É muito complexo esse negócio, não é simples, não. A gente tem muita coisa envolvida para aí. falar. Eu só acho que a gente não pode ser simplista, entendeu? Com essa coisa assim, tem gente também que aparece nessas horas, de editorial de jornal, acaba com tudo. É uma coisa do Brasil que é engraçado. Tudo no Brasil, quando o cara não tem argumento, fala assim, proíbe. Proíbe. Mas por que proíbe? Proíbe por quê? Como é que você proíbe? Você tem capacidade para proibir isso aqui, bonitão? Então você joga para arquibancada. E não é proíbe, é regulamenta, é a solução. Por exemplo, tem colegas nossos que já estão assim, o jornalista não pode ter parceria. Eu tenho uma parceria com o site de aposta. Eu tenho também. Eu tenho a parceria, eu não jogo, eu não interfiro em resultado, eu não entro em campo. O máximo que eu posso fazer é na minha rede social indicar uma odd de um jogo. Olha, hoje o Flamengo Goiás, o Flamengo paga tanto, o cara vai lá, aposta, acabou, ponto final. Mas é por olha, aposta aqui que vai ter tantos escanteios, por exemplo. Tá? E isso é hipocrisia, porque todas as empresas de comunicação têm patrocinador do site de aposta. Claro. E quem fala isso recebe salário por vez de site de aposta também, porque paga a empresa que paga o salário dos caras. Mauro, mas aí então, aí é muita hipocrisia. Muita hipocrisia. Eu já trabalhei em empresa que eu participava de quadros que eram patrocinados por site de aposta. E eu dava palpite. Problema nenhum. Eu estava lá, eu era empregado na empresa, trabalhava ali e tal, aparecia ali o patrocínio. Então, quer dizer, aí você não fala nada. Quer dizer, aí fica atacando os colegas. Por quê? Talvez porque, sei lá, por alguma outra razão? Eu vou falar, por isso que eu queria falar. Isso aí é recalque de jornalista que vê que tem jornalistas que se tornam independentes e que estão se dando muito bem na vida. Isso aí é recalque, sim. E eu falo, eu sei que você não quis falar, eu falo, é recalque, é inveja, é ciúminho, que eles sabem que muitas pessoas independentes, como eu, para não falar de você, que você também ganham muito melhor que eles com um trabalho próprio e não tem que ficar dependendo de empresa. Isso é recalque, é inveja. E as casas, nesse sentido, eles são vítimas, porque eles perdem o dinheiro. Não é a corrupção da casa de aposta esportiva. A corrupção é máfia de apostadores. São apostadores que fazem uma máfia e que acabam fazendo essa corrupção. Então, eu concordo com você, é uma palhaçada ficar falando. Eu também sou patrocinado e com muito orgulho por uma casa de aposta esportiva que nunca tive envolvimento com nada também. Assim como o Mauro, nem apostar, eu aposto. Você mete os palpites certos? Isso que eu quero saber. Você tá errando palpite pra caramba. Eu acerto tudo. Eu roubei o Vampeta no ano passado. Eu roubei o Vampeta. Ontem eu acertei duas no jogo do Real Madrid. O primeiro gol do Vinícius Júnior e o empate no jogo. Tá vendo? E errei outras. É sério? Mas aqui só eu fiz algum, 10 conto aqui, 10 conto ali. Eu apostei que vai passar o 50 ali, perdi 50. E eu dou dica pra você ainda. É uma diversão. Agora, o que é interferir no jogo? Eu tenho poder para interferir no jogo Real Madrid, Manchester City. Nossa, que ser poderoso, eu só não sabia. Eu sei que você né? Não, você ligou pro Ancelotti. O Vinícius tem que fazer o primeiro. Quer dizer, sim, vamos parar com essa hipocrisia. Isso é hipocrisia, gente. Sabe, assim, a gente tem que falar disso abertamente. O site, a loteria esportiva, o Flávio lembrou, máfia da loteria, matéria da revista Placar, 1982. Nossa. A loteria esportiva é da Caixa Econômica Federal. E tinha armação de resultado ali, pô. Isso nos anos 80. Isso vinha desde a década anterior. E a loteria na Itália? A loteria o Totocalcio. Nossa, chegou a ser preso. Isso. Ficou afastado um tempão. Depois reaparece para a Copa do Mundo. Isso, eles anteciparam, comutaram uma parte da pena para ele poder jogar a Copa. É, isso aí. Ele estaria preso, inclusive, na Durante Copa. O Mundial, Exatamente. Durante o Mundial. Agora, assim, eu acho que esse assunto tem que ser tratado dessa forma, de forma bem direta, e a discussão acho que passa por buscar soluções. Elas existem. Talvez elas não eliminem totalmente essa doença, mas podem reduzir drasticamente. Minimizar. De que maneira? Regulamentando, utilizando as ferramentas de acompanhamento e monitoramento de forma intensa, né? Divulgando que elas existem. O jogador tem que saber, bonitão, participa que você vai ver que as pessoas não sabem que existe isso. O jogador não sabe. Esses caras são tão trouxas, eles são trouxas, na verdade, né? Que eles estão ali falando, achando que não vai acontecer nada nunca com eles. Eles estão participando de uma armação, de uma irregularidade, um crime. Os caras estão tudo bem. Você percebe, chega a ser meio pueril, meio ingênuo. O cara falando com o outro, o cara que vai trazer o dinheiro pra gente. Cara, você é burro. Você vai enterrar a tua carreira. Tem até ameaça. Você vai sofrer ameaças. O do Bauerman tem até ameaça. Você não sabe com quem você está lidando, que tipo de ser humano é esse. Claro que não presta. Porra. O Bauerman, ele fala assim, eu não posso te pagar. O cara fala, não é só o dinheiro que ele teria recebido. Sim. Seria o que o cara também teria investido. De ganhar, né? Aí ele fala assim, eu não posso te pagar porque o Santos não paga salário há 3 meses. Aí ele oferece o passe
uma parte do passe dele, o passe todo dele, para o cara pegar e vender para se ressarcir do prejuízo. É desespero. Olha que loucura isso. Olha que O cara deve estar apavorado. É imagina. desespero. Claro, não deve ser coisa pequena. Fala em arma, né? Tem arma, pega uma arma, mata o cara. A história é assim. Por exemplo, máfia os jogos de times muito pequenos, né? Jogos de times menores, eu acho que merece uma atenção. Não que as pessoas que ganham menos sejam mais desonestas, mas, em tese, um jogador que ganha 2 salários mínimos, ele pode ser um cara muito mais vulnerável a uma oferta dessa. Não é só isso, porque não é transmitido o jogo. Não é, não. E, assim, Não tem o cara visibilidade. que ganha pouco, ele tem uma vida mais difícil, ele pode estar com uma dificuldade financeira, Não tá a recebendo família está no salário. sufoco, de repente não sai. Aí chega um cara e fala, dá um lateral aqui, você ganha 5 mil. O cara fica louco, cara. E não tem visibilidade, Mauro. Exato, O jogo não é assim, transmitido na mesmo que TV. ele não seja uma pessoa de má índole, é uma situação que pode levar o cara a fazer uma bobagem. Então, por isso que jogos menores sem televisão, isso pode ser regulamentado, as apostas podem ter um limite. Aqui você só pode apostar R$10, R$20. Aí você não vai conseguir, vai ganhar o quê? Essa é uma maneira muito boa. Apostou 10 aqui, ganhou 40, 50, 30. Vai mudar o quê? Vai tomar uma cerveja, irmão, com esse dinheiro. É o que eu vou fazer com o dinheiro que eu ganhei. Vou tomar uma cerveja, mas nada. Vou fazer o quê? Enriqueceu com aquilo ali? Não. É mais uma brincadeira, uma diversão ali. Porque a ideia é essa. Claro. Ninguém vai colocar uma fortuna ali, assim, vai ganhar hoje, Flamengo vai ganhar. Ah, tá bom, o cara vai lá e coloca 100 mil. Só se for louco, né? Aí o Santos engole um frango lá, o Flamengo perde o jogo pro Goiás, o cara perdeu 100 mil. Fosse né? hoje, É difícil o Santos escolher um frango? do Não é. Santos.